Paz do Senhor a todos. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês e saber, né, que Deus tem nos abençoado. Eu tenho recebido alguns testemunhos de alguns pastores, né, que testemunhos fortes, inclusive, alguns dizendo que não pararam, não desistiram, né, por causa dessas reuniões aqui dos Pastores Amando Pastores. Temos orado um pelos outros e a nossa intenção é, de fato, ser o amigo que um pastor precisa. Eu tenho aprendido ao longo desses anos que somos amigos, mas temos poucos amigos às vezes. E precisamos ser, de fato, o amigo que um pastor precisa. 2020, como todos sabem, eu creio que para todos nós foi um ano diferente, um ano difícil, um ano atípico. Muita gente passou por muita coisa, reaprendeu alguma coisa, voltou a fazer alguma coisa que a gente sabe que era certo, que a gente talvez com o tempo tinha deixado de fazer, né? E pensando esses dias e orando e falando com Deus até sobre as futuras reuniões, próximas reuniões. Nós temos aí à frente já homens que nós admiramos marcados para falar aqui com a gente, como o apóstolo Joel Pereira e outros homens de Deus que estão marcando, meu pai, né, pastor Silmar Coelho, pastor Eibe, outros que vão voltar, já passaram por aqui, outros que ainda não, mas orando e pedindo a Deus, falando com Deus, eu fiquei pensando muito sobre o ano de 2020, tudo que aconteceu e agradecendo a Deus por estarmos de pé. Tem um pastor que está sempre com a gente aqui, que está no hospital, está internado, está entubado já há mais de 15 dias. Eu tenho acompanhado ele através da sua esposa, tem me mandado notícias, pedido oração. A gente não tem como visitar, infelizmente, não tem como estar mais próximo, mas a gente tem orado por ele e acreditado no milagre, mas ainda é muito grave a situação. E só da gente estar em pé, só da gente estar podendo participar aqui, né, da reunião já é uma bênção, já é um milagre, né, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estava lendo lá, olhando, né, o texto lá de Salmo 126, que retrata o retorno do povo de Deus, né, para a sua terra. Isso após o cativeiro, né, por 70 anos, a gente sabe, na Babilônia. Eu creio que vocês conhecem essa história. E aí o salmista, ele retrata a alegria pela liberdade. Essa é a sensação que eu fiquei nesses dias, sabe? A alegria de estar bem, a alegria de ter saúde, a alegria de poder estar firme, sonhando, acreditando, né? E então ele retrata a alegria por essa liberdade, só que tem um porém, né? Ele retrata também a grande tristeza pela destruição, né? O grande desafio para reconstruir, né? Quando ele diz, ao levarmos as nossas preciosas sementes, né? Mesmo que chorando, e aí ele declara, nós traremos com alegria os feixes da colheita. E aí pensando sobre isso e conversando com alguns amigos, conversando com alguns pastores que têm olhado para mim como um amigo, como um conselheiro, como um colega, né, de estar próximo em momentos difíceis, muitos têm falado para mim que tem sido um ano o 2021 vai ser um ano para reconstruir, um ano de reconstrução, um ano de começar, de refazer algumas coisas de algumas formas talvez diferentes, um ano de correr atrás do prejuízo que ficou talvez do ano de 2020. Um amigo meu falou isso, olha, cara, o 2020 foi um ano de tanto prejuízo que eu vou ter que correr atrás agora, 21, para resolver, para reconstruir, para colocar de volta no lugar algumas coisas que ficaram para trás, algumas coisas que deram errado, alguns prejuízos. E eu acho que, sinceramente, todos nós, pastores, já pregamos quando falamos sobre reconstruir, quando falamos sobre reconstrução, né? Reforma, fazer de novo, colocar no lugar aquilo que está fora. Eu acho que todos nós já falamos um pouco sobre Neemias. O livro de Neemias, ele registra um período
importante na história, com certeza, judaica, mas esse período inclui a reconstrução da cidade de Jerusalém, né? E aí essa reedificação da vida espiritual também dos judeus que tinham voltado do cativeiro. E aí eu vejo que quando os israelitas voltam para Jerusalém, após nessa longa escravidão que eles passaram, eles encontram as suas cidades em ruínas. Muitas pessoas têm falado para mim, olha, minha vida financeira está em ruína. O meu ministério está de fato em ruínas. Eu estou conseguindo pagar o aluguel, eu tenho acumulado uma dívida todo mês, eu fico preocupado. Muitos pastores falando praticamente a mesma coisa. Hoje eu não sou pastor de igreja, pastor presidente de igreja, eu trabalho com o pastor Philip Murdoch, então as minhas responsabilidades são diferentes, na EILAM, que é a Igreja Luz das Nações, eu cuido da nossa ONG, do Dream Center, então eu não tenho essa preocupação direta, no caso de pagar aluguel, meus desafios, as minhas preocupações hoje são outras, mas eu entendo perfeitamente isso que os pastores falam comigo, porque eu passei por isso durante quase 13 anos. Todo dia 18 era uma agonia. O dia de pagar aluguel, pagava 18 mil reais, não era fácil. Isso já tem alguns anos, você imagina, então na época era mais dinheiro ainda do que hoje, não era fácil pagar. Todo dia 18 mil, um desafio grande. E por muitas vezes eu também me encontrava assim, olha, a sensação que eu tenho é que eu estou encontrando uma cidade, uma igreja, um povo, um ministério em ruínas. Então esse muro protetor em volta da cidade de Jerusalém, ele tinha sido reduzido a escombros, a entulho. E aí o que deixava, isso com certeza deixava os israelitas vulneráveis aos ataques do inimigo. E aí, sob a direção de Neemias, nós sabemos que eles começaram a reconstruir essa muralha. E aí, olhando sobre isso, pensando um pouco, aprendendo um pouco sobre isso, eu parei para olhar, na verdade, alguns princípios usados por Neemias para essa reconstrução dos muros, onde eu tenho certeza que nós podemos tirar alguns ensinamentos preciosos para hoje, para essa reunião. Alguns pastores que falando para mim que vão assistir online, que não tem como assistir agora, por função de trabalho ou de compromisso ou da correria, do dia a dia do ministério. Vem aí o final de semana e já na sexta hoje estão ocupados, mas com certeza vão assistir. Eu não estou de fato preocupado quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas de fato eu sei que aquilo que Deus tem colocado no meu coração vai servir para abençoar alguém. Se eu receber, meu irmão, uma mensagem, um testemunho, que essa palavra abençoou alguém, eu vou ficar já muito feliz. Eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração alguns princípios usados por Neemias para a reconstrução dos muros, onde a gente pode tirar alguns ensinamentos que vão nos ajudar. Número 1, eu quero falar para vocês que nós precisamos saber a situação do que vai reconstruir. Qual é a real situação? Qual é o tamanho real do problema? Eu tenho aconselhado algumas pessoas que às vezes ao longo do tempo acumulam dívidas financeiras, e eles vêm conversar para eu pedir ajuda. E a primeira coisa que eu falo é: quanto você está devendo, quanto? Qual o valor? Quanto você precisa? É impossível você calcular o que você necessita, pedir a Deus até o que você precisa, se você não sabe quanto você precisa. E aí eu vejo que lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, olha, Anani, um dos irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ou seja, ele relata,
a real situação do problema. Independente do tamanho do problema, você vê que é falado 100% da verdade, sabe, gente? Não tem nenhum tipo de maquiagem. Ah, não, tá complicado, tá difícil, mas Deus é bom, eu sei que eu vou sair, não há de ser nada. Sabe aquela coisa que o cara tá quase morrendo, tá quase desistindo, mas fica tentando aparentar que tá bem? Isso é muito triste. Quando a gente sabe, às vezes, que um amigo, um colega, um pastor está mal, está ao ponto de desistir, está ao ponto de perder a igreja, e a gente que é de fora e que vê a real situação, a gente não tem como se meter. Muitas vezes eu converso com o Maurílio, né, e outros amigos aqui mesmo no grupo. Eu converso muito com o pastor José Carlos, que está aqui, lá de Criciúma, em Santa Catarina. Ele tem lidado com pastores em depressão, pastores que precisam de ajuda, tem acompanhado casos, né, de suicídios de pastor, coisa terrível que a gente tem visto ao longo desses dias. E muitas vezes a pessoa chega a esse ponto por, de fato, não contar a verdade, ou tentar maquiar, ou tentar, na verdade, não saber qual é o real tamanho do problema, sabe? Sem saber o tamanho do problema e deixar de lado, empurrando com a barriga, às vezes eu posso te garantir que esse problema, na verdade, ele apenas vai crescer, vai ficar mais difícil de você conseguir resolver. A gente tem que, número 1, saber a situação daquilo que a gente está precisando reconstruir. A Bíblia tem um texto clássico que fala, né? Olha, quando você for fazer uma obra, calcule primeiro o custo da estrutura, não é? E a gente muitas vezes consegue, conquista e faz na força do braço, eu estou pela fé. Eu lembro logo quando eu fui trabalhar com o pastor Filipe Murdock, ele falou para mim: olha, Tiago, eu nasci no Brasil, mas você sabe que eu sou mais americano, mais britânico, às vezes até do que brasileiro em algumas coisas. Eu falei: como assim, pastor? Ele falou: a minha fé não é brasileira, eu tenho uma fé americana. Quando ele falou isso, eu entendi exatamente o que ele falou, porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos e sou pastor há muitos anos no Brasil. Ele falou: eu não tenho uma fé brasileira, essa fé louca de chegar, vamos comprar, vamos fazer e fazer 1000 prestações, mas você tem como pagar? Não, eu vou arrecadar, vou trabalhar, vou fazer. Ele falou: a minha fé não é brasileira. E às vezes eu vejo que ele acaba sofrendo menos pressão, sabe, do que a gente, porque ele sabe sempre, eu tenho acompanhado de perto, na intimidade, ele sabe sempre qual é a real situação para construir ou para reconstruir. Essa é uma lição que eu aprendo com Neemias. Número 2, se quebrantar, chorar, sabe? Indicando valor. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Você vê que Neemias chorou por causa do valor da sua família, da sua cidade, da sua nação. Coisas que ele perderam que de fato eram de muito valor. Não adianta a gente fingir: não, tudo bem, não há de ser nada, tá tudo bem, eu tô bem. Gente, o luto ele é feito para ser vivido, sabe? Uma perda como alguns tiveram no ano de 2020, é normal você sentar, chorar, falar com Deus, reclamar com Deus, se possível, né? Se você tiver força física para isso, jejuar, colocar diante de Deus a situação, mas chorar, botar para fora, sabe? Tipo, para quem você pode ligar, sabe? Eu tenho falado isso com alguns pastores. Para quem você pode pegar o telefone e ligar, falar: cara, eu tô mal, me ajuda. Eu tô ao ponto, como um pastor me ligou nesse período de pandemia, e na verdade me assustou, porque Deus colocou no meu coração o desejo de mandar uma mensagem. Às vezes eu mando mensagens individuais, mas às vezes sim, são listas de transmissões, né, que a gente tem e tal. Mas nesse caso, eu senti o desejo de mandar uma mensagem pessoal, direta para ele. Eu falei: meu amigo, como que você tá? Botei o nome dele e tal. E passou alguns minutos, ele me telefonou. Quando o telefone tocou, fazia alguns anos que eu não falava com ele, alguns anos que eu não ministrava na igreja dele. E quando o telefone tocou, que eu atendi, ele falou: cara, eu tô mal. Na hora que você mandou a mensagem, eu tava ao ponto de me matar. Eu ia tirar minha vida, cara. Eu ia fazer a maior besteira da minha vida hoje. E quando ele falou aquilo, eu sabia que não era brincadeira, eu sabia que não era um desabafo apenas da boca para fora.
Você vê que era algo que de fato vinha de dentro do coração, sabe, da alma, um grito de socorro. E talvez ele, antes de fazer a besteira, estava lá pensando, né? Poxa Deus, quem eu posso ligar, pedir ajuda, abrir o coração? Quem que eu posso falar? Olha, cara, eu tô mal, me ajuda, eu vou me matar, sabe? Esse tipo de situação. E ele, sem nenhuma vergonha, quando recebeu a mensagem, ele me telefonou, abriu o coração, eu orei com ele, comecei a acompanhá-lo mais de perto, a gente tem se falado. E agora, toda semana, 2 ou 3 vezes por semana, quando eu acordo, eu vejo que de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, tem lá uma oração no meu WhatsApp, um áudio de 3, 4, 5, 10 minutos, ele orando por mim. O cara tá no fogo, tá no óleo, tá bem com Deus, tá lutando, tá acreditando. Os problemas continuam o mesmo, querido. A situação dele não mudou ainda. Eu tenho acompanhado, mas ele mudou, sabe? Mas o fato é, ele mudou porque ele pôde ligar para alguém, independente do que vão pensar, se eu estou mal, se eu estou bem, independente se vão ficar de olho na minha igreja, no meu ministério, nas minhas ovelhas, que na verdade não são minhas, né? Nós não temos ovelhas, nós não temos igreja, nós cuidamos apenas daquilo que Deus nos confiou. E às vezes a gente se abrir o coração, se falar, não, o cara vai me engolir, vai ficar de olho, vai falar mal, vai falar de mim para os outros. Sabe, quem você pode chegar e se quebrantar? Eu sei que a gente tem Deus, claro, eu sei que a gente pode falar com Deus, mas tem coisa, meu irmão, que às vezes você não pode falar nem com seu cônjuge, sabe? Tem hora que é você e Deus, não dá nem para falar com a esposa certas coisas, certos momentos. Mas quem além de Deus, né, você tem? Essa é uma das nossos desejos aqui dos pastores amando pastores, é de fato ser, como eu sempre falo, o amigo que um pastor precisa. Então é necessário a gente se quebrantar, chorar, falando para Deus o valor. Poxa Deus, isso para mim era muito importante, demorou muitos anos para eu construir isso, e agora eu perdi, deu errado, eu tenho lutado com todas as minhas forças, né? Número 3, é necessário a gente conhecer a nossa estrutura. Eu vejo que no capítulo 2 de Neemias, no versículo 1, diz assim, olha, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ou seja, eu nunca tive triste na frente dele, mas, cara, agora eu tô mal, eu preciso conhecer a minha estrutura. É isso que está acontecendo. Eu preciso conhecer a minha estrutura. Saber que eu sou apenas carne. Saber que, por mais que as pessoas pensam que nós somos super-homens, nós temos limites, sabe? Nós temos limites, meu irmão. Você tem limite. Você não é o super-homem que todos pensam que você é, né? Neemias nunca esteve triste diante do rei. Mas aqui ele estava mal, ele reconhece que estava mal, estou triste. Ele recebe uma notícia que entristeceu ele, deixou ele muito mal, e ele reconhece esse estado que ele estava. Aí, número 4, nós precisamos falar para o rei de nossas limitações, das nossas tristezas. Eu tenho certeza que você, como eu, muitas vezes já chegou diante de Deus cheio de fé, cheio de fogo, sabe, cheio de força, e orou, suplicou, declarou, profetizou. Deus, eu profetizo, eu declaro, eu decreto, eu creio, e a gente sapateia, a gente tem fogo, tem poder, tem unção, tem garra, que é importante, é necessário. Mas quantas vezes você já chegou e falou para Deus das suas limitações, das suas tristezas? Sabe, Neemias capítulo 2, versículo 3. Olha o que está escrito aqui, olha. E eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que eu estou estão sepultados, os meus pais, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele não tem vergonha nem medo de chegar diante do rei. No caso aqui, nós devemos e podemos chegar diante de Deus, às vezes não tão forte, não tão cheio de fogo, não tão cheio de fé,
mas simplesmente chegar diante de Deus, um momento a sós com Deus, e falar: Deus, olha, a igreja que eu pastoreio, o povo que o Senhor me deu não tem me obedecido, o povo que o Senhor me deu não tem sido fiel. Senhor, talvez não com tanta fé, talvez não com tanta força, talvez não com tanta garra, talvez não profetizando ou declarando ou decretando nada, mas apenas falando: Deus, eu estou triste, estou chateado, porque eu tenho dedicado aqui a minha vida, eu tenho dedicado aqui os meus recursos, eu tenho dedicado aqui o meu tempo, o meu trabalho, as minhas finanças, né? Quantas vezes talvez você já não pegou dinheiro que era seu e colocou na obra, né? Ofertas que talvez deram para você, para sua família, e você pegou, e mesmo a sua família passando necessidade, muitas vezes você colocou lá, pagou uma conta de luz, pagou um aluguel, pagou alguma coisa, para literalmente a vaca não ir para o brejo, né, como diz aquele ditado antigo. E isso tem te trazido tristeza. Você precisa chegar diante de Deus, não com tanta fé, não com tanta ousadia, ou garra, poder ou fogo, meu irmão, mas chegar de Deus quebrantado e triste, por que não? Como eu falei, somos humanos, e fala: Deus, eu quero falar para ti as minhas tristezas, as minhas limitações, e dizer para o Senhor que eu não estou mais aguentando, não. Sabe, isso é normal, é humano, faz bem, meu irmão. E número 5, saber com quem conversar acerca de nossas necessidades. Neemias, a gente sabe que ele falou com a pessoa certa, né? Nós precisamos falar com Deus acerca das nossas necessidades, mas nós também precisamos ter essa pessoa certa. Eu louvo a Deus por ser essa pessoa para alguns, né? Pessoas que me ligam, abrem o coração, choram, pedem socorro, ajuda, né? Sem medo de se expor. Eu louvo a Deus porque pessoas têm essa confiança em mim ao longo desses anos, mas, meu irmão, eu louvo a Deus porque existem pelo menos umas 3 pessoas que eu posso pegar o telefone e telefonar e falar: cara, me ajuda. Pessoas que não vão me achar menor ou pior ou mais falho ou menos santo se eu abrir o meu coração e falar, né, das minhas limitações, conversar sobre as minhas necessidades. Sabe, pessoas que você pode falar da necessidade financeira que você pode estar passando sem pedir dinheiro. Eu sei que tem pessoas que poderiam me abençoar financeiramente, mas eu não estou falando de pessoas que eu vou lá: cara, eu preciso pagar uma conta. Eu lembro uma vez eu tinha um desafio de R$5.000, eu tinha algumas horas para o banco fechar, e eu estava de viagem para os Estados Unidos, e eu saía algumas horas dali. Aí eu falei com a Josi, minha esposa, falei: olha, eu vou lá na igreja, eu vou conversar com o pastor, não tenho nenhuma outra opção, eu vou falar com ele. E quando eu cheguei na igreja, falei com ele a situação, eu ia para os Estados Unidos com ele colocou a mão no meu ombro assim, e falou: ah, Tiago, vamos orar. E ele orou: Deus, tá aí o Tiago, teu filho fiel. E orou, fez uma oração: Senhor, abre, faz um milagre, abre uma porta, dá um escape, em nome de Jesus, amém. E eu olhei para a cara dele, tipo assim: tá, mas você não vai me ajudar? E eu fui embora, meio que desapontado, triste, preocupado. Quando eu cheguei em casa, a Josi, minha esposa, falou: e aí? Falou com o pastor? Falei. E aí? E aí? Tipo assim, ele te ajudou, ele te deu alguma coisa? Eu falei: Josi, ele fez uma oração. E por mais loucura que possa parecer, não me deu nada. Mas essa oração trouxe paz ao meu coração. E ela: tá, mas e aí? E aí, meu irmão, passaram ali alguns minutos, um amigo meu de outro estado me telefonou e falou: cara, eu estava conversando com a minha esposa aqui, Deus colocou o desejo de te mandar uma oferta. E não é uma pessoa que manda oferta toda hora, assim, ninguém manda uma oferta dessa para alguém toda hora, né? E aí ele falou, quando eu falei com a minha esposa, falou: olha, Deus colocou no meu coração de dar uma oferta para o Tiago, para a casa dele, ministério dele, para a vida dele. E aí a esposa dele na mesma hora falou: olha, só é de Deus se for R$5.000, porque Deus falou comigo esse valor.
E aí ele, sim, exatamente, ele fez a transferência e ele estava me ligando, na verdade, para dizer que esse valor estava na minha conta. E eu não sabia, já estava ali alguns minutos na minha conta. E eu corri para o banco, paguei aquele compromisso grande que eu tinha e viajei em paz. Sabe por quê, meu irmão? Eu não fui alguém pedir dinheiro emprestado, eu não fui alguém fazer uma dívida, eu não procurei um agiota, fazer uma besteira, uma loucura que aumentasse o problema. Eu fui a um homem de Deus, a pessoa certa, e esse homem de Deus não me deu dinheiro não, ele orou por mim. Só que quando ele orou por mim, o céu se mexeu, Deus ouviu e as coisas aconteceram, né? Número 6, saber que independente da situação, nós devemos e precisamos exaltar o Pai. Porque independente da situação, nós não podemos deixar de exaltar a Deus, sabe, de glorificar a Deus. Meu irmão, no capítulo 2 do versículo 3, ele começa, né, o versículo que nós já lemos, ele começa aqui, viva o Rei para sempre. Ele já começa a conversa glorificando, adorando ao Deus Todo-Poderoso. No caso, ele estava falando do Rei, mas estou falando da gente. Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, eu glorifico o Teu nome. Nós não podemos deixar de exaltar a Deus por causa das situações, mais difíceis que elas estejam. E aí, número 7, saber que o Rei pode suprir todas as necessidades. Ele sabia disso, Neemias sabia disso. Tanto é que no versículo 4 e 5 do capítulo 2, ele diz, o Rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao Rei, se for do agrado ao Rei, e se o seu servo puder contar com a sua bondade, a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Você vê que Neemias orou, né, ao Senhor, mas ele sabia, né, que o rei podia suprir todas as necessidades, o desejo do coração dele. E, meu irmão, Deus tem falado comigo que muitos de nós temos colocado diante de Deus não são apenas sonhos, desejos e projetos, são necessidades extremas mesmo. Tipo, às vezes chegamos a uma situação, pode parecer talvez estranho para você ou familiar para você, mas já teve situações que eu cheguei diante de Deus sem nenhuma palavra difícil, sem nenhum fogo, nenhuma ousadia, unção, poder ou graça. Mas muitas vezes a minha oração tem sido, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, se o Senhor não me der um escape, eu tô ferrado, eu tô lascado, eu não sei como vai ser, sabe? E eu acho que sinceramente, essas orações são de fato que tocam o coração de Deus. Quando a gente ora com muita força, muito poder, achando que a gente está muito bem, eu acho que muitas vezes a gente conquista até algumas coisas mais na força do braço, sabe, gente? E tudo que é conquistado pela força do braço precisa ser mantido pela força do braço. Mas tudo que é conquistado por Deus, através de Deus, com a ajuda de Deus, Deus nunca vai te colocar num lugar onde Ele não possa te manter lá, te sustentar lá, sabe? Suprir você lá. Muitos sonhos, muitas coisas que você sonhamos e sonhávamos. Eu não estou falando para você aqui que você tem que parar de sonhar, não. Pelo contrário, né? Deus tem renovado as nossas forças, tem renovado os nossos sonhos, mas tem muita coisa que a gente tentou fazer ao longo dos anos que, na verdade, Deus não pediu nada disso. Quem queria, talvez, o programa na rádio, não era Deus, era você, sabe? Quem queria conquistar e construir, não foi Deus às vezes que pediu você para fazer, foi você que quis fazer. E muitas vezes eu tenho aprendido que, infelizmente, a gente comete o mesmo erro até de Jonas. Lembra que Jonas, ele só ora lá no ventre da baleia, ele só ora depois que o peixe tinha engolido ele. Talvez se a gente tivesse orado antes de entrar nesse projeto, nesse desafio, a gente talvez não estaria clamando, chorando, orando diante de Deus no meio desse problema agora para resolver os desafios que a gente mesmo se meteu. E muitas vezes a gente tem se metido em encrencas
que não foi Deus que nos colocou, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele tem o poder de nos ajudar a sair até das próprias encrencas que a gente mesmo se meteu. Eu tenho aprendido isso ao longo do tempo, através do meu ministério, dos anos que eu pude e tenho dedicado a Deus. Quando Deus ele dá uma direção, meu irmão, ele aponta o milagre, ele aponta o recurso, ele traz o escape, ele traz não a necessidade, mas traz a solução do problema, o recurso, sementes, milagres, portas abertas. E eu lembro que uma vez eu falei: Deus, por que você não bota um cara rico aqui para entrar aqui e dar uma oferta gigante e resolver esse problema? E eu lembro que Deus não respondeu nada, sabe? Parece que estava de mal, estava em silêncio. E você sabe, já não sou eu que digo isso apenas, dizem, que o professor ele fica em silêncio na hora da prova. Ele te ensina, ele dá a matéria, mas na hora da prova ele fica em silêncio. E muitas vezes Deus é assim com a gente também. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, esse ano de 2021 para alguém aqui, para você, talvez seja esse ano de reconstruir, de construir, de fazer, de alcançar, de voar alto, sim, mas talvez de dar uns 3 passos para trás para poder correr, pegar impulso e voar mais alto. O teu ministério talvez mudou, o meu mudou. Esse ano, por exemplo, nós já estamos aí no final quase de janeiro e eu não fiz ainda nenhuma viagem para ministrar. Eu tenho ministrado na igreja de alguns amigos aqui no Rio, mas eu não fiz nenhuma viagem ainda esse mês. Você imagina onde já se viu, quantos meses já sem pegar um avião e viajar, ministrar em algum lugar. As coisas mudaram, sabe? O ministério mudou, o jeito de fazer ministério mudou. Mas olha, nessa pandemia, talvez pouquíssimas viagens, pouquíssimos voos. Eu tenho alcançado lugares que eu nunca imaginei alcançar. Eu tenho falado com líderes e pastores na África, sabe? E na Austrália, em outros lugares, na Suécia, nos Estados Unidos e em muitos outros países que eu nunca cheguei ainda fisicamente, nunca pisei lá. Mas Deus tem me levado à Itália, Deus tem me levado à Europa toda, através de amigos, à Inglaterra, e ajudado pastores, cooperado com pastores, sustentado líderes, não só com oração ou com dinheiro que nós não temos para sustentá-los financeiramente, mas Deus tem depositado em nós aquilo que esse pastor, que esse amigo precisa, sabe? Isso para mim, para nós é um prazer, uma honra muito grande. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pelo teu ministério, pela tua amizade. Eu louvo a Deus porque você está aqui em pé, não parou, não desistiu, sabe? Muitos pararam no meio do caminho. Muitos abortaram o sonho, deixaram para trás. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida porque você está aqui. Você não parou. Você é um vencedor, você é um guerreiro, meu irmão. Eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho de ser seu amigo, sabe? De poder estar aqui compartilhando com você, abrindo meu coração muitas vezes e falando: campeão, continua, Deus é contigo, não para, não desista, olha, vai dar certo, Deus tem cuidado de você e Deus vai continuar suprindo e abençoando você. Amém? Eu queria orar por vocês, eu gostaria que vocês, aí mesmo, onde você está, fechasse seus olhos, como a gente fala para o povo, vamos fazer, curva a sua cabeça, fale com Deus agora. Eu sei que teu som está fechado, mas fale com Deus: Senhor, eu tenho alguns desafios, tem coisas que eu tenho que reconstruir. Meu irmão, talvez essa palavra não pegou você tanto como vai pegar alguns, mas talvez você é o amigo, você é esse homem de Deus que Deus quer levantar para ser o Felipe que o pastor Felipe foi para mim aquele dia, sabe? De liberar uma bênção travada, amarrada, presa. Olha, Senhor, libera. E aquela palavra de fé, tocou um amigo lá em Santa Catarina, longe daqui do Rio de Janeiro, que depositou para mim o dinheiro que eu precisava, um escape, meu irmão, que veio no último minuto praticamente do banco fechar, onde eu pude honrar os compromissos, pegar um avião e ir para os Estados Unidos na conferência que eu ia.
porque Deus ele não falha, ele é fiel, mas olha, que nós possamos ter e ser, né, esse amigo que alguém precisa. Pai, nós estamos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada reunião que nós temos aqui, recarregado as nossas baterias, renovado as nossas forças, Senhor, através dessas reuniões. Muitas pessoas têm me pedido, constantemente pedido para mim, pedido para o Bispo Maurílio e para os nossos amigos que sempre estamos juntos aqui. Cara, não para não. Não deixa acabar aquilo que Deus começou através de vocês, através dos pastores amando pastores. Não para, porque esse tem sido o alimento que eu tenho recebido, esse tem sido o combustível para a minha alma, para o meu coração, para a minha família, para o meu ministério. Senhor, renova as forças de cada um. Libera, Senhor, o milagre, o recurso que os meus amigos precisam, Senhor. Que a gente venha testemunhar o escape, a reconstrução, a glória da segunda casa, aquilo que o Senhor vai derramar diante de cada um de nós. Que o ano de 2021 seja um ano de tanta bênção, tanto favor e tanta alegria, que nós venhamos olhar para o ano de 2020, Senhor, onde talvez perdemos algumas coisas, onde talvez tivemos que mudar algumas formas de fazer igreja, de fazer ministério, mas que a gente olhe para isso com alegria, com poder, com autoridade, podendo ser o consolo que outros precisam, porque o Senhor tem nos consolado, tem nos ajudado e tem suprido, Senhor, as nossas necessidades. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, pastor querido.